Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 322. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o cântico número 4. Cântico 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Puxa vida, que introdução linda, né? Glória a Deus, parabéns. Vamos lá. Jesus,
Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 227, 227. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só cantar a terceira estrofe? Só cantar? Vamos. Vamos lá? Vai, André. A promessa é feita tanto quantos Deus nosso Pai chamar, mover por todos os seus santos devem o seu dom buscar. Força! Seus homens aos seus filhos boas coisas sabem ofertar. Quanto mais o Pai
Aleluia. Vamos orar agora e apresentar a Deus os pedidos de oração da Irmandade por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que pedem as nossas orações. Também vamos orar pela família do irmão Josué, que é um dos nossos irmãos aqui do Alphaville, que perdeu seu pai no dia de ontem. E também pela nossa irmã Renata, que é uma das nossas obreiras, ainda agora, antes do começo do culto, me mandou mensagem pedindo oração, está com a pressão alta e nem com o medicamento está baixando. Pede as nossas orações também, que Deus possa colocar em liberdade. É importante que nós estejamos sempre nessa boa comunhão, clamando a presença de Deus, atraindo a presença de Deus aqui para junto de nós, porque todos nós precisamos do Senhor. E se nós batermos na porta da misericórdia, ela vai se abrir, irmãos. O Senhor quer visitar a sua igreja, o Senhor quer visitar os nossos corações e encher a nossa vida de fé, de esperança, da graça que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos pedir também que o Senhor fale conosco do céu, através do conselho da sua santa e bendita palavra. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o poder de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso altíssimo Deus, nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles contém, nós somos-te agradecidos nessa noite de domingo, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, para te oferecermos esse culto de adoração à tua santidade, pois tu és digno de todo louvor, de toda glória, todo o império, toda a majestade são teus, Senhor. E é necessário que aqueles que te adoram o façam de espírito limpo, de coração verdadeiro, que façam em espírito verdade e vida, Senhor. E é nesse intuito que nos reunimos essa noite, de adorar a Deus em espírito, verdade e vida. Muito embora saibamos das nossas limitações, das nossas mancanças, falhas e erros que temos diante de Ti, mas ainda assim contamos, Senhor, com a Tua grande misericórdia ao nosso favor, pois sabemos que Deus é aquele que cuida de nós, e por mais que sejamos e somos falhos, os olhos de Deus sempre nos enxergam com misericórdia, com paciência, com amor, com graça, com benevolência. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista Davi dizia: o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada dia nas nossas vidas. Glória seja dada a Deus por isso. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, nenhum de nós estaria aqui mais. Mas te louvamos por isso, e o nosso coração se enche de gratidão e de fé, por adorar um Deus tão maravilhoso que se comunica conosco, um Deus que fala, um Deus que se move. Aleluia! Um Deus vivo, um Deus maravilhoso, cheio de poder. Senhor, não há dúvida de que a Tua presença está aqui junto de nós. Já podemos sentir a Tua Shekinah aqui, Senhor. A Tua graça, a Tua presença é notória aqui neste lugar, Senhor. E por isso nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem se manifestado na nossa vida. Na hora das nossas angústias, dos nossos medos, o Senhor tem sido socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ó Senhor maravilhoso,
queira tomar nas tuas mãos todos esses pedidos de oração, que fizemos menção à nossa irmandade, mas antes disso, cada um deles já era e ainda é conhecido por ti, Senhor. Tu bem sabes as maneiras que vais trabalhar e como vais operar na vida da tua igreja. Cabe a nós clamar, como o profeta Jeremias disse, clama-me e responder-te-ei. E é por isso que clamamos, batemos na porta da tua misericórdia. Senhor, derrama saúde na vida da tua igreja, derrama a cura, derrama a libertação, em nome de Jesus Cristo, cura o teu povo por amor do teu nome. E calamassani alamanda lazarada yalama e ala surya cantalamanda si ala. Glória, glória, Senhor, aleluia. Toma nas tuas mãos o irmão Josué e a irmã Lourdes, que estão passando pelo luto, por amor do teu nome, conforta os seus corações. Tomai nas tuas mãos nosso irmão Ricardo, nosso cooperador, ali em São Lourenço da Serra, que não se acha bem de saúde também. Senhor, visita o teu servo com alegria e derrama sobre ele as virtudes do teu Espírito Santo, por caridade, ó Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Toma nas tuas mãos toda a tua obra, nos quatro cantos da terra, e faz com que a tua obra prospere. Cobre esta igreja com o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, por amor do teu nome, e faze-nos estar sempre em retidão diante de ti. Abençoa os músicos, as irmãs organistas, musicistas, todos os obreiros que estão trabalhando para que esse culto chegue até a casa da Irmandade e aqui também. O teu servo que tu tens colocado diante do teu povo, Senhor, aniquila toda a carne e faz com que apareça aqui só o teu Espírito Santo. A tua igreja não vem atrás de carne nem de sangue, mas vem atrás da graça do único Filho de Deus. O teu povo não merece nada menos do que o teu Espírito, do que a tua presença, do que a tua graça. Limpa agora todo o coração e fala conosco através da tua santa palavra. Continua nos visitando, continua, Senhor, nos alegrando, e como cantamos nesse hino, se for o momento oportuno, batiza algumas almas com a promessa do Espírito Santo, tanto aqui como aí na live, que muitos possam ser tocados pelo teu Espírito Santo. Te damos graças por tudo. Se alguma coisa passou, Senhor, por esquecido, nada passa desapercebido diante de ti. Elevamos essa humilde oração ao céu. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 309. 309. Enquanto nós orávamos, irmãos, o Senhor pediu para dar um recado para a igreja dele. O Senhor manda dizer a todos nós: eu vim aqui essa noite para fazer alguma coisa muito especial na vida de alguém que entrou aqui. Senhor te diz: eu te achei aqui essa noite. E você não vai voltar para sua casa do jeito que você entrou aqui. Teu coração é uma pedra de gelo. Não tem alegria, não tem tristeza, não tem raiva, não tem amor. É vazio. Porque a prova judiou
tanto de você que você perdeu todos os teus sentimentos. Mas o Senhor vai te dar um que é maior do que todos. O amor de Jesus por nós no madeiro da cruz. Esse amor está sendo derramado sobre a tua vida hoje. E esse espírito de tristeza, de morte, de depressão que te acompanhou até aqui, vai sair hoje, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A tua prisão, diz o Senhor, acaba hoje aqui nesse culto. Hoje eu te tiro para fora dessa prisão espiritual que você está. Vamos lá, 309. Glória a Deus. Glórias a Deus. Agora, irmãos e irmãs, nós temos um momento para os testemunhos, para mandar de que tiver desejo no coração de relatar à igreja alguma obra, uma graça alcançada das mãos de Deus. Todos nós temos muito prazer em ouvir. É importante que aquele que recebeu uma graça testifique para a igreja. Isso aumenta a fé de todos os corações. Todos nós ficamos muito felizes e animados também de ver que o Senhor continua operando entre nós.
Então, nós temos essa liberdade por alguns instantes. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Dá para ouvir bem? Tá bom? Tá bom. Eu queria me levantar para agradecer a Deus essa noite, né? Por ter me chamado nas águas do Santo Batismo, há 3 anos atrás. E pedir perdão pelas minhas falhas e meus pecados, né? Que a gente é humano, a gente está errando sempre. E eu queria falar que os irmãos sabem que eu estava trabalhando numa empresa onde Deus me colocou lá, né? Passei um tempo assim de provação mesmo, de muitas humilhações, os irmãos sabem. Só que uma coisa que eu nunca esqueci naquela época foi de uma das chefes que eu tive lá dentro, onde ela falou para mim assim que eu só seria melhor que ela o dia que eu sentasse na cadeira dela e ganhasse o que ela ganhava, né? No caso. E isso eu nunca esqueci. Eu estive lá dentro dessa empresa por 4 anos e 8 meses. E chegou um tempo que foi piorando, e eu olhava, e lá tinha uma visão muito linda, assim, do mato, do céu e tudo mais, e eu olhava todo dia para o céu e falava assim, Senhor, por favor, me tira daqui desse lugar, eu não aguento mais. E aí, tinha um louvor que chamava muito, que me alcançava muito, assim, ao meu coração, que era Aquieta Minha Alma. Inclusive, tem até um salmo que fala aqui, que é Salmo 40, versículo 5, que fala exatamente isso. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E eu saí de lá tem 3 meses, e eu estou muito grata a Deus, porque esse mês Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu estou trabalhando para mim, como eu havia falado para os irmãos, e Deus me permitiu e abriu uma porta numa empresa onde eu fechei um contrato. E, além desse contrato, ainda faço as minhas vendas na internet, ainda presto serviço para outras pessoas. E, assim, eu recusei muitas ofertas de emprego para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele abriu essa porta assim, para que eu pudesse empreender e viver para mim. Assim. E tudo isso é fruto da promessa dEle na minha vida, na vida da minha mãe. E hoje eu vivo o Salmo 126, queria deixar para os irmãos refletirem, que é: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos aos avisos, então, irmãos. Vamos adiantar um pouquinho. Cultos presenciais aqui na Igreja do Alphaville, todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30, que é esse culto de agora. Terça-feira, às 2 da tarde. Quarta-feira, às 8 da noite. E sábado, às 10 da manhã, o culto das mulheres, o culto das irmãs. E a partir do próximo sábado, o culto dos jovens será realizado às 16 horas, às 4 horas da tarde. Cultos online de segunda a sexta, às 10, às 14 e às 20 horas, isso online.
Sábado, às 10, às 14, às 16 e às 20 horas. E domingo, 10 às 14 e às 18 e 30 horas. São quase 100 cultos online por mês transmitidos aqui dessa congregação, para a glória de Deus. Próximo domingo, dia 4, teremos a unção de toda a igreja, às 10 da manhã e às 18 e 30 horas, nos preparando para a Santa Ceia, que é no segundo domingo, salvo engano, dia 11. Terça-feira, dia 7 de setembro, também feriado, culto das 14 horas, também será ungida toda a igreja, toda a irmandade. Na segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas, tem oração, reunião de oração aqui nessa casa de oração. Próximo domingo, às 4 da tarde, antes desse culto da noite, nós teremos ensaio musical de orquestra aqui para todos os músicos, organistas, musicistas, todos estão convidados a estarem presentes. Continuamos pedindo à Irmandade também doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para atendimento da mesa do amor, da obra da piedade, dos mais necessitados da obra de Deus, que tem sido de muita valia toda a ajuda da Irmandade. Pedimos que continuem colaborando, por favor, e o Senhor saberá como retribuir a cada um de nós, irmãos. Mais algum aviso, irmão André? Irmãos sobreiros, mais algum aviso? Eu andei recebendo de alguns jovens, nem comentei com o irmão Léo, eu não sei se eles combinaram ou foi uma coincidência. Mandaram pelas páginas, mandaram... Já faz algum tempo, mas eu acabei não dando atenção, mas essa semana me cobraram e fizeram uma pergunta difícil, rapaz, mais uma pergunta difícil, uma meia dúzia, ao longo de uns 2, 3 meses, perguntou tanto moço quanto moça. Como que a gente escolhe um marido e uma esposa para casar? Falei, bom, tem que ser bonito, bonzinho, paciente, rico e mudo de preferência, né? Falei, bom, já que não dá, e ele disse, olha, é simples. Como saber se uma pessoa é boa para você? Não tem outro conselho para dar. Quando você começar a namorar, vocês estão assistindo aí pela internet, você presta atenção como é que ele e ela tratam o pai e a mãe dele e dela. Se ele não tratar bem o pai e a mãe, imagina você, que não é nada dele. Pronto, está resolvido o problema. Não tem outro jeito. Ah, mas precisa buscar a palavra para casar? Você precisa de Deus para tudo na sua vida. Mas você precisa decidir. Precisa avaliar, precisa conversar. Precisa pedir a Deus que ponha sentimento no coração. Não existe eu te amo e beber um copo de água com sal e dormir. Não tem casamento que resista. Essa história de amor e uma cabana só funciona nos livros. Só nos romances. A vida real é bem diferente. A vida real não deixa conta para ninguém, ela cobra. E quando a gente pensa em casar, a sociedade já dissolveu o casamento na concepção. A gente casa, principalmente quem tem dinheiro. A gente que não tem nada para perder. Eu, quando casei, não casei dessa maneira. Mas quem fez 20 anos agora. Mas quem casa, já casa hoje acertando o divórcio. Que é o contrato pré-nupcial, ou pacto pré-nupcial. Nós estamos casando, mas a gente já vai deixar o divórcio acertado aqui no pacto pré-nupcial. Okay? Quando a gente... Não é se, é quando, aí advogado, é quando a gente for separar, já vai estar tudo certo. Pode prosperar um casamento desse? Tem Deus um casamento desse? Ah, mas eu estou cuidando dos meus bens, estou cuidando... Mas e o tal do amor? Não diz que o amor é tudo? Cuidado, mocidade, cuidado. Melhor demorar mais um pouquinho para casar e fazer uma coisa bem acertada. Melhor casar uma vez acertado do que casar 10 desacertado. E aí você vai ver que, às vezes, faltou paciência. Mas essa história do pai e da mãe é muito importante. Presta atenção como é que ele trata o pai e a mãe. Um homem que chama o pai e a mãe de você, não serve para ser seu marido. Ele nunca vai te respeitar. E nem uma moça. Pai e mãe vai ser sempre senhor. É assim que deve ser. Sempre foi assim. É o que a palavra diz. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que vivas muitos dias e te vá bem. Não é só viver muito, não. É viver muito e bem na presença de Deus. Então esse é o conselho que nós temos para dar para os jovens. Vocês perguntaram, vocês podiam não ter perguntado. Mas vocês perguntaram, então a resposta está aí. Talvez podia dizer para vocês, fala no WhatsApp, vai no Tinder... sei lá onde mais, mas a vida real vai além de um aplicativo, vai além de um cinema, de um passeio.
A vida real tem filhos, a vida real tem fome, tem problema. Eu já dormi, já fiz a Bia dormir, que agora é uma moçona, tem 20 e poucos anos, tem 19 anos, aliás. Já fiz a minha filha dormir no meu colo, ouvindo a barriguinha dela roncar de fome. E se não tiver Deus na nossa vida, não tem casamento que resista a isso. Eu já estava no funeral do meu filho 9 horas da manhã, de um filho nosso que Deus levou, e 7 horas da noite eu estava atendendo batismo. Não tinha como parar para chorar. Tinha as almas que precisavam da obra de Deus. Já teve dia de eu sentar no sofá da minha casa, sair para viajar, para atender a obra e começar a chorar. Porque eu chegava em casa, o Caio se escondia debaixo da cama, porque ele não me conhecia, o meu menino. Eu não ficava em casa. Estava cada hora atendendo uma igreja num lugar do país. E o Senhor, o que vai ser dos meus filhos? Pensando. Minha esposa estava atrás de uma parede na cozinha, preparando um lanche antes de eu ir para o aeroporto. Ela saiu, veio, agachou na minha frente, pôs a mão assim em cima da minha perna, levantou meu queixo assim e falou, eu não falei nada, eu estava pensando só. Ela falou, não fica triste. Enquanto você sai para cuidar da obra de Deus, o Senhor cuida de nós e dos nossos filhos aqui em casa também. Glória ao nome do Senhor. Então não é fácil. Cuidado, mocidade. Cuidado. Não sei porque Deus trouxe no coração. Vocês, meninas, vocês não têm noção de como vocês são objeto de desejo dos homens lá fora. Porque tudo que eles têm facinho lá na rua, eles não conseguem com vocês. E por isso vocês são desejadas pelo diabo. Mas o Senhor Jesus as cobre com seu sangue precioso. E não vai deixar demônio nenhum contaminar a tua alma, nem a tua casa, nem envergonhar a tua família, nem a obra de Deus. Nós não queremos vocês aqui com 15, 16 anos embalando um bebezinho no colo. Nós queremos vocês com canudo na mão, dirigindo o seu carro, conhecendo o mundo, ajudando a sociedade, levando a palavra de Deus. Recebam essa profecia no nome do Senhor Jesus. Não se conforme com pouco, não. Se prepara, sonha bem alto. Aqui acima de todos os nomes e aqui na frente de todos os nomes está o nome de Jesus. E nesse nome você é mais do que vencedor. Uma cidade, toma muito cuidado. Eu me batizei com 8 anos de idade, vai fazer agora 30 anos, e foi muito difícil. Nós fomos tão mal preparados para a graça de Deus, pela nossa família no começo, que quando a gente chegava em casa e falava que tinha batizado, os pais choravam. Ah, Senhor, tem misericórdia. Porque vai pecar, vai se perder e não vai permanecer. E é o contrário, não é? Quando nossos filhos obedecem a Deus, glória a Deus, que alegria. Meu filho recebeu a salvação. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Imprimir, colocar no coração deles a graça de Jesus Cristo. Não tenha medo, irmã. Isso vai um conselho para os pais. Não tenha medo, irmão. Continua falando de Jesus. Continua dando testemunho. Muito melhor do que pregar a palavra é dar testemunho da palavra. Não manda teu filho orar. Ora, ele vai te acompanhar também. Não fala para o teu filho não falar palavrão. Não fale você. Pelo teu exemplo, a tua casa será governada pelo Espírito de Deus. Pela luz de Deus que está na tua vida. Toda a treva da tua casa sai hoje no nome do Senhor Jesus. Então Deus nos dá esses conselhos. Deus seja louvado. O Moniquinha, não está aqui na sua relação? Dá uma olhada aí no 256, que foi o hino que a irmã Bruna falou aqui no testemunho dela. Mas se tiver qualquer dificuldade, nós saímos junto com a orquestra, não tem problema não. 256. Você lembra da música dele? Isso aí. É esse mesmo. Vai lá, capricha. Lá no grave, tá? Bem bonito, bem cheio. Vai.
Só o coro cantando. Deus é o sustento da minha vida. Bem forte, bem forte, bem forte.
dará consolo. Mas bem forte. Deus sustentou a minha vida, dará consolo em toda lida. Seu descanso. Glória a Deus. Deus te convida. Minha alma, confia em Deus. Glória a Deus. Ô, Léo, cadê o trombone? Tá aí o trombone? Mas o trombone tá onde? Ah, não tem nenhum. Teu irmãozinho tocar, esse irmãozinho toca trombone. Dá um trompete pra ele que ele toca. Vai lá, irmão, no meio dos músicos. Não, que eu tô ouvindo ele cantar o tenor aqui. E tem instrumento aí. Ajeita o instrumento pra ele acabar de tocar o curso. Glória a Deus. Enquanto cantávamos o hino da oração, Deus trouxe essa palavra, quero compartilhar com a Irmandade. Vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2, vamos nos colocar todos em pé para ouvir a leitura, por favor. Glória, glória a Deus. Atos 2, Depois você escola a das ofertas, né? A palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Pesada Irmandade, mais essa noite, mais esse momento,
Hoje pela manhã também o Senhor nos mandou a sua palavra no livro do profeta Ezequiel, usando o irmão Wayne, no capítulo 38, falando também com as nossas almas sobre Gog e Magog, sobre o despojo da guerra, enfim. O Senhor sempre encontra uma maneira de chegar até os nossos corações. O culto, ele é totalmente imprevisível. Nós sabemos a liturgia do culto, sabemos como ele transcorre, pelo menos em tese, às vezes muda, às vezes o Senhor dá uma guia ao servo que está atendendo o culto e ele muda alguma coisa pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, isso também vem de Deus, que é o Senhor mostrando a sua multiforme maneira de trabalhar. Que Ele trabalha de todas as maneiras e com todos os corações que estão disponíveis. Há, porém, algumas diretrizes que não podem ser mudadas, que jamais serão alteradas. Os irmãos veem que esse capítulo, esse texto começa dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos em concordância no mesmo lugar, com o mesmo espírito, com o mesmo intento, com o mesmo coração, com o mesmo desejo. E a comunhão, a manifestação da glória de Deus, só vem se a igreja estiver num só espírito, uma só fé, um só Deus, uma só comunhão, irmão. Não é a minha comunhão, a sua comunhão, é a nossa, uma comunhão. Comunhão já vem de compartilhar, já vem de estar unido. E é essa comunhão que traz a presença de Deus junto de nós, pois a própria palavra diz que reino dividido contra si mesmo nunca subsistirá. Um só corpo. Não é? Lá Paulo não escreveu aos Coríntios sobre os membros do corpo, as unidades do corpo, um só corpo. Fala também da diversidade de dons, uns pelo mesmo Espírito de Deus falam em línguas, outros curam, outros profetizam, outros têm o da ciência, os dons são vários, os personagens são vários, mas é um só Deus que opera tudo em todos nós, irmãos. Então é necessário que esse é um preceito que nunca poderá ser mudado, que nós nos lembremos que estar em comunhão não é só dar glória a Deus aqui no culto. Estar em comunhão é fazer com que essa corrente, ela se expanda aqui dentro da congregação. Que essa coisa gostosa que você sente, não pela sua incidência, não pela sua intervenção, mas pela sua ligação individual com Deus, ela passe por mão que está à sua esquerda, que está à sua direita, que está à sua frente, que está atrás de você. Glória ao nome do Senhor. Mas há outro requisito também, que traz uma boa comunhão. Assim como há um requisito também que faz com que gostemos da comida. A fome. A fome é o melhor tempero. A palavra de Deus diz que aquele que está farto pisa até em favos e mel. Quando está cheio, despreza as coisas, por melhor que seja. Mas aquele que está faminto, irmão, come jiló e não faz nem careta. Come o fel e não acha ruim. E a necessidade também traz uma boa comunhão. Quando o calo está apertando, quando a conta está atrasada, quando o emprego não aparece, quando a doença bate na porta, mas nós fica crente para arrebentar. É bonito de ver. Por causa da necessidade. A necessidade gera em nós essa comunhão. E o Senhor atende, porque Ele não vê em nós um espírito de interesse. Ele vê em nós um espírito de homem e de mulher que falha, que é errante. Mas essa noite, queridos irmãos, o Senhor quer encontrar com todos nós aqui nessa congregação e quer derramar sobre nós uma comunhão plena,
uma comunhão que a palavra fala, chamada comunhão íntima entre Jesus e os crentes. Não interessa quem prega, não interessa qual é a igreja, não interessa nada. A minha ligação com Deus é indestrutível, é inderrogável, não pode ser desligada. Irmão, receba a virtude do Espírito Santo aí na tua vida, irmão. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. E onde você estiver, essa ligação estará sempre em constante funcionamento, estará viva dentro de você. Como, queridos irmãos, um coração que não para de bater. Assim deve ser a nossa comunhão com Deus. O que acontece com o corpo quando o coração para? O corpo morre, o corpo se desfaz, o corpo apodrece. O crente sem comunhão é uma alma sem vida na presença de Deus. Receba uma visitação toda especial aí no teu coração. Glória, glória a Jesus, alamaia. Senhor quer colocar em nós um espírito, irmãos, de comunhão. Senhor quer colocar em nós uma ligação celeste, uma ligação que não vem através da igreja, uma ligação que não vem através do pastor, uma ligação que não vem através da religião, uma ligação que vem do céu para a igreja de Deus. Porque a ligação que vem da terra, ela se acaba. Que vem da igreja, o CNPJ se acaba. Que vem do pastor, o pastor morre. Mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso não pregamos uma placa. Por isso não pregamos uma doutrina de homem. Pregamos Cristo Jesus crucificado, ressuscitado, que está aqui entre nós com a sua presença. Glória ao nome do Senhor. Por isso não acabamos o culto online, porque sabemos que se puder você está aqui, e se você não puder, Deus está aí onde você está. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E a necessidade fez com que os discípulos clamassem. O Senhor disse que enviaria o Consolador. Uma pombinha como aquela que pousou na cabeça dele, no batismo, no Jordão. Um terremoto, um raio, um estrondo de voz talvez. Ele só disse que enviaria o Consolador. O que seria o Consolador? A morte? O arrebatamento? Ele não disse. E eles tiveram que nutrir nos seus corações a fé, para crer. Ele disse que enviaria, não disse quando nem o que é o Consolador. O Espírito Santo, mas o que é? Deus eu vi na pessoa de Jesus, eu materializei, eles podiam pensar. Peguei nele, estive com ele, João, recostaram no seu peito. Mas e o Espírito Santo? O que será? O Espírito Santo, irmãos, é uma força sobrenatural. É a personificação do amor de Deus. É a disseminação do amor de Deus para com o homem na terra. O Espírito Santo, ele age dentro dos corações de forma invisível. A alguns, ele se manifesta pelo falar de línguas estranhas, sobrenaturais. A outros, pelo dom de expulsar e fazer que se sujeitem os demônios. Aos irmãos músicos, o Espírito Santo se manifesta através da melodia dos hinos. A nós, na pregação da Santa Palavra de Deus. Mas eles não sabiam, não tinham referência, apenas estavam reunidos clamando. E seguindo uma orientação, estejam em concordância. E não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Irmão, não se conforma a sair da congregação sem estar revestido do poder de Deus. Toda vez que você vem aqui tem que ser um acontecimento. Tem que acontecer alguma coisa sobrenatural na tua vida. Você não pode dizer, hoje eu não senti nada, hoje eu não entendi nada, hoje não aconteceu nada. Não, irmão. Clama ao Senhor Jesus. E Deus vai te derramar uma virtude nova essa noite por essa palavra. Deus vai renovar o teu espírito. Deus vai renovar o teu coração com a santa palavra de Deus. E clamaram. 1 minuto, 5 minutos, 2 horas, 3 dias,
clamaram e esperaram, e esperaram. Quando de repente, já na canseira do seu clamor, no medo da morte, porque muitos estavam sendo crucificados, mortos, apedrejados, chicoteados, esfolado vivo, como Tiago foi arrastado pelas praças da cidade, até que a sua pele descolou todinho do seu corpo. E outros tantos mais, que sofreram mortes terríveis. Então havia muitas coisas contra eles. Mas eles tinham a necessidade. Irmão, um com Deus é maioria. O inferno pode estar inteirinho contra você. O Senhor te diz, eu estou contigo. Alamaia. Senhor, mas o meu inimigo é mais forte. É. Senhor, meu inimigo é maior. É. Senhor, meu inimigo é mais inteligente. É. Mas eu estou contigo e não com ele. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você crê que Deus está contigo, pode dar glória a Deus. Hoje sai um decreto de vitória na tua vida. Glória a Deus. E eles continuaram clamando, queridos irmãos. Quando de repente olharam numa visão, seria canseira? Seria fome? Seria uma alucinação? Outros lá atrás, quando viram Jesus andando pelo mar, gritaram achando que era uma assombração. O homem fazendo coisa que o homem faz. Mas a necessidade era tão grande que já não dava mais para ter alucinação. Já não dava mais para duvidar. Era necessário crer. Quando eles olham, veem entre si. Primeiro sentiram entrar uma brisa suave, tempestuosa. Uma brisa diferente. E junto daquela brisa, eles olharam sobre as suas cabeças e viam línguas de fogo assim, repartidas assim, ó. Que batiam sobre a cabeça deles. E um olhou, o outro olhou. O outro olhou. E de repente um primeiro que olhou começou a falar uma coisa que não sabia o que falava, o outro começou a falar outra coisa que o outro não sabia o que falava, e aquela corrente, aquela energia, aquela força, aquele poder foi passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Irmão, sinta essa energia, sinta essa força, sinta essa graça correndo aqui entre essa congregação, aqui na live onde a Irmandade está, e esse poder passando de banco por banco, de coração por coração. Senhor te diz hoje, eu vou fazer brotar dos teus lábios coisa nova. Mas que adianta toda essa manifestação? Eles eram homens da Galileia, eram homens indoutos, eram seguidores de Cristo, eles tinham tudo contra eles, irmãos. O seu testemunho não tinha valor, como o de Cristo também não teve. Ainda dizendo que era o Filho de Deus, ressuscitando o morto, dando vista ao cego, dando audição ao surdo, ainda assim não creram nele. Então já não era mais possível que desse um testemunho. Era necessário que os de fora vissem a manifestação de Deus na vida dos crentes que criam nele. Irmão, o mundo vai ver que Deus está na tua vida. O demônio vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Que Deus está na tua casa. Que Deus está nos teus negócios, que Deus está no teu casamento, que Deus está no teu trabalho, dá glória a Deus. O mundo confessará que Deus ama a tua alma. Árabes, gregos, e alguns de Creta, da Frígia, da Panfilia, do Egito, da Líbia, além do idioma da sua localidade, tinha os dialetos. Nós estivemos na África, e em cada quadra de rua eles falam um dialeto diferente, nem eles mesmos se entendem. No Malau, em Moçambique, onde estivemos. Mas o Senhor faz com que as coisas aconteçam em concordância. Tinha vários discípulos, talvez uns 20 homens, reunidos ali naquele lugar, e o Senhor deu a cada um uma linguagem diferente. Homens que a sua grande parte não detinham nem a escrita, não sabiam escrever o próprio nome. Lucas e Mateus eram os afortunados, que eram estudados, os demais eram tudo homens simples.
E 2% da população só sabia ler e escrever naquele tempo. Então eram homens, porque eles não são galileus, são da Galileia. Esses homens, como diz, para tonto só falta as penas. Como que eles podem falar outro idioma se eles mal falam o deles mesmo? Irmão, o adversário não vê potencial nenhum em você. Ele só te humilha, só te põe para baixo, só te inferioriza. Senhor te diz, eu sei o que tem dentro do teu coração. Sou eu quem vive aí dentro, e pelo meu amor na tua alma, você vai vencer todas as coisas que se levantarem na tua vida. Amados irmãos, e de repente falam, não são porventura esses homens galileus? São. Mas como podemos ouvi-lo falar das grandezas de Deus na nossa própria língua? O árabe, o grego, o líbio, o da Europa, o da Itália e tantas outras línguas, irmão. Glória ao nome do Senhor. E tinha sublíngua que era os dialetos, porque quando Deus vem para trabalhar. E alguns ainda diziam, não, eles estão bêbados. Irmão, bêbado não fala outro idioma. Quanto mais bêbado fica, menos fala o que ele sabe. Irmão, o Senhor te diz, eu vou confundir o inferno por causa da tua oração. Vou mostrar que eu estou na tua vida. Vou mostrar que tem promessa de Deus na tua vida. Vou mostrar que tem um trabalhar de Deus na tua casa. Hoje você está comendo um bocado seco, mas amanhã você vai comer favo de mel. Se você crê, dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, meu irmão. Glorifica o Senhor. E faz essa força maravilhosa passar pelo teu corpo, passar pela tua alma, passar pela tua mente e te convencer. Você não está sozinho nem sozinha. Tem um Deus que cuida de você. Até do Senhor disseram, pode vir alguma coisa que presta da Galileia? Veio o Filho de Deus, tá bom para você? Muitos olham para você e balança a cabeça, estende o beiço, dizendo aí, como salmista, os que o veem meneiam a cabeça, estendem os beiços, dizendo, confiou no Senhor que o livrasse, livre-o, pois nele tem o seu prazer. Irmão, nem você, nem aquele que te persegue, tem noção do que Deus está fazendo essa noite na tua vida. Senhor empobrece, mas também enriquece. Senhor é aquele que permite a ferida ser aberta, mas também fecha. E o Senhor te diz por essa palavra, é tempo de renovo espiritual na minha igreja. Vocês creem nessa palavra, irmãos? É tempo de renovo espiritual na tua vida. O tempo do bocado seco está acabando. O tempo da miséria espiritual está acabando. O tempo da porta fechada está acabando. O tempo do aperto está acabando. É Deus que manda a palavra. E eu creio, irmão, a palavra que Deus mandou domingo passado, nessa semana Deus transformou a minha vida por aquela palavra. E o Senhor te diz mais uma vez, o tempo do aperto está passando. Creia, irmão, pode dar glória a Deus. Pode cantar como se você estivesse com um bilhete premiado na tua mão. O tempo da cura está chegando. O tempo dos teus filhos dentro da igreja está chegando. O tempo de cantar vitória está chegando. O tempo de manifestar promessa está chegando. O tempo de ver a tua mesa cheia está chegando. O tempo da carteira assinada está chegando. Dá glória a Deus, irmão. Chega de humilhação. Chega de ser tomado como bobo. Chega de ser tomada como tola. Senhor te diz, por causa da minha palavra, eu vou te honrar tão alto, que você vai ser como um sol do meio-dia brilhando na tua casa. Você recebe essa palavra, irmão? Você vai ser como o sol do meio-dia, irmã. Você vai ser como o sol do meio-dia, meu irmão. É bom você se preparando, porque aquele que pisou no teu pé vai te pedir oração.
E eu vou te encher de tanta graça, de tanta lima, surya cantalamanda salama, ialamaia, de tanta unção da palavra. Eu vou te encher de tanta coisa maravilhosa, que você vai perdoar na hora o mal que você recebeu. E através da tua mão haverá cura, haverá libertação, haverá porta aberta, haverá conversão, haverá caminho aberto. Irmão, se tem canto aqui, pode dar glória a Deus, que o Senhor quer encher esse lugar da sua glória. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Hoje as línguas de fogo vêm sobre a igreja, irmão. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Eu creio, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus eterno. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, creiamos nessa santa palavra. E sabe que através da tua necessidade, o Senhor está despertando um gigante que está adormecido dentro de você. Está despertando a tua melhor versão. Está despertando a tua melhor parte. As tuas qualidades. Enfim, as coisas boas que Deus colocou no teu coração. Não acredite na mentira do inferno. Não deixe o adversário te convencer que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não alcançará. Saia daqui essa noite dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo porque o Senhor está comigo. Não tem barreira, não tem rio, não tem ferrolho, não tem trava, não tem cadeado, não tem porta aberta que oração não fechada, que oração não abre, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, recebamos essa palavra na nossa vida e vá em paz para a tua casa. O Senhor te diz: prepara-te, porque eu tenho um encontro maravilhoso contigo. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome do Senhor. Léo, vem orar para nós. Isso, vem isso aqui, pode vir isso aqui. Ajoelhados, agradeçamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, 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 santo Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome, ó Pai. Aleluia, 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 Senhor. Glória, glória a Deus. Senhor, Altíssimo Deus e Pai que habita nos céus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui de joelhos prostrados na Tua santa presença, em ato de agradecimento, ó Pai, por mais este culto que foi aberto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos que desde o início do culto, ó Pai, nos hinos entoados, sentimos a Tua santa presença entrando em nossos corações, Senhor. Maiormente, Pai, te agradecemos também pela santa e poderosa palavra no qual enviaste essa noite, Senhor eterno. Palavra de renovo, palavra de benção, Senhor. Nós recebemos essa palavra, Pai eterno. Que ela nos guie daqui para frente e teu nome será glorificado também, Senhor. Pai eterno, te pedimos também, esta semana que está entrando agora, Pai, nos guarde de todo o mal e da aparência do mesmo. E não deixe que demônio nenhum nos tire da tua santa presença, Senhor. Tudo isso, Pai, nós te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no qual está sentado a tua destra. Intercede por nós, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória aleluia, a Jesus. Senhor. Glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo Aleluia. Deus, aleluia. Bendito é o Criador. Glória a teu santo nome. Glória, glória a Deus. Bendito Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos em pé, por favor, irmãos. Querida Irmandade, no banco à frente de onde você está sentado, estão os envelopes das ofertas, das coletas da obra de Deus. Hoje é dia 29, né? 29 de agosto, está encerrando o mês, a gente sabe que final de mês está todo mundo apertado.
E a obra de Deus não para, ela precisa da colaboração da Irmandade. Cada um, tome esse envelope, o que Deus te puser no coração, oferte a obra de Deus, para que nós consigamos alcançar mais vidas, continuar levando a mensagem do Evangelho da Paz, onde o Senhor nos tem dado de estar. Lá com a irmã Mara e a irmã Eliane, estão as maquininhas de cartão de débito ou crédito, se alguém for precisar se valer do cartão, por favor, vá até ali a portaria, passe o cartão que nós vamos fazer uma oração para apresentar as ofertas, para darmos seguimento ao culto. Você que está acompanhando pela live, tem os nossos dados bancários aí na descrição do vídeo também, e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Esse valor que Deus te prepara de contribuir cai direto na conta da igreja também e é usado para atendimento de obra da piedade, atendimento das construções, da parte musical e todas as necessidades da obra de Deus. Ainda falei aos irmãos agora essa semana que passou que a gráfica teve um probleminha para entregar os métodos musicais dos músicos. Acredito que na terça ou quarta-feira estejam prontos. Houve um custo, acho que de R$18 cada método. Ainda o irmão da gráfica, que é um irmão da Assembleia, o querido irmão Jefferson. Como vai ser, irmão Rodrigo? Vocês vão repassar esse valor para a Irmandade? Eu falei, não, irmão, esses valores já estão pagos, eles dão oferta para isso mesmo. Nós não estamos dando nada aos nossos músicos, nós estamos apenas devolvendo o que eles investiram. Então é assim que a obra de Deus funciona. Não tem como nós pegar uma coleta da Irmandade e ainda cobrarmos por aquilo que você já pagou. Então, essa transparência que faz com que a obra de Deus vá indo muito bem, graças a Deus, para a glória do Senhor. Então, é importante as ofertas da Irmandade também. Tudo certo aí, meninas? Podemos orar? Senhor, colocamos nas Tuas mãos as ofertas do Teu povo e Te pedimos que faça prosperar na vida de cada um, abençoa, pois cada um de nós também tem as suas necessidades. Sabemos que é possível que haja entre nós irmãos e irmãs que quiseram ofertar, mas não vieram preparados, o momento não é propício. Não tem problema, Senhor. Abençoa da mesma forma, porque o céu não está à venda por dinheiro. O céu é dado de graça àquele que crê no nome de Jesus. Aleluia. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua obra também, pois sem a Tua bênção, nenhum rio de dinheiro fará manter a Tua obra. Mas com a Tua bênção, Senhor, o pouquinho que vier é muito na presença de Deus. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. As irmãs vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? De vocês. Vamos despedir com o cântico 204. 204.
Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz que vem de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, a virtude da sua santa palavra, estejam em nossos corações. Amém, Jesus.